Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o DIU não hormonal, que é o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre o DIU de cobre com prata, qual é a diferença, por que é interessante você buscar um método não hormonal em vez de tomar pílula, por exemplo. Tem um vídeo aqui que eu conto a minha história pessoal, que chama A Minha História com a Pílula, se vocês quiserem entender também um pouquinho da minha vida pessoal e por que eu tenho essa crença, além, claro, de toda a parte médica. Então, vou deixar aqui no card se vocês quiserem ver esses outros vídeos, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma dúvida muito frequente que eu tenho recebido no consultório e até nas perguntas aqui do YouTube, que é sobre a efetividade, ou seja, a segurança em proteger aquela mulher que está usando o DIU de cobre, o DIU não hormonal, de gravidez, né? Será que ele funciona para essa função que é o que a gente está buscando nele, que é não engravidar quando você está usando esse DIU. Existe um vídeo bem no começo aqui que chama Como Sabemos a Eficácia ou Efetividade dos Anticoncepcionais, em que eu explico um conceito que chama índice de Pearl. O que é isso? Ele é um jeito matemático de você avaliar e poder comparar um método com o outro e ver quanto que ele é seguro para a prevenção de gravidez. Esse índice, ele vai analisar quantas mulheres que, usando esse método, engravidaram durante um ano, entre 100, né? Então, de 100 mulheres usando pílula, por exemplo, durante um ano, quantas delas vão engravidar? Ou seja, quantas delas vão ter uma falha de método? Então, quanto maior é o índice de Pearl, que a gente pode meio que resumir para ficar mais fácil de falar em uma porcentagem, né? Quanto mais por cento é esse índice de um método, maior é a taxa de falha dele, ou seja, menos seguro, menos efetivo ele é. E é através da análise desse número que a gente consegue comparar os diferentes métodos que existem no mercado. E daí eu quero, de novo, revisitar esse tema com vocês para esclarecer algumas coisas quanto ao DIU não hormonal, que durante esse vídeo eu vou falar DIU de cobre, mas também serve para o DIU de cobre com prata. Bom, antes de eu começar, eu peço por favor para vocês já deixarem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal. A grande maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos não são inscritas, então por favor se inscreve, não custa nada e me ajuda muito na divulgação aqui dos vídeos para levar essas informações para mais pessoas. Também me siga no Instagram, que eu sempre estou postando conteúdo sobre esses mesmos temas que eu falo aqui, além de vocês poderem falar comigo de uma forma mais direta, se tiverem dúvidas, enfim. Bom, então, o que é a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é esse índice, né? Então, como eu expliquei, é o número de mulheres dentre 100 mulheres que vão engravidar usando um método durante um ano, que a gente vai resumir como uma porcentagem. Então, se eu falar que o índice de Pearl é 3%, significa que 3% das mulheres que usaram tal método durante um ano engravidaram, ou seja, sofreram essa falha de método. E outro conceito que a gente precisa ter é a diferença entre as duas colunas dessa tabela de comparação de efetividade, que eu vou deixar aqui para vocês também, que é o uso perfeito versus o uso habitual. Então, quando você vai analisar qualquer coisa na medicina, você precisa saber que uma coisa é você falar para a pessoa: toma esse remédio tal hora, de tanto em tanto tempo, tem que estar, por exemplo, de estômago cheio ou de estômago vazio, e não pode beber, e não pode esquecer nenhum dia, tal. Esse é o uso perfeito, ou seja, se essa pessoa tomar esse remédio segundo a bula perfeitamente, ele vai ter uma certa efetividade. Outra coisa é você pensar na vida real, que é o uso real ou habitual, que as pessoas realmente fazem desse medicamento, dessa pílula, desse anticoncepcional, no caso do que a gente tá falando aqui. Então, pensa você que toma pílula, por exemplo. Uma coisa é aquela pessoa que toma religiosamente, que nunca esqueceu, que sempre toma exatamente no mesmo horário, que nunca vomitou depois, que sempre pesquisa, né? Nunca tomou nenhuma medicação que pode afetar a efetividade da pílula, que nunca bebeu em uso de pílula, que nunca fez absolutamente nada que saísse
do uso perfeito que está escrito na bula, que é o jeito que você deve tomar. Outra coisa é como as pessoas realmente usam a pílula, que é você toma, mas às vezes você esquece, às vezes você esqueceu de tomar de manhã, você vai tomar à tarde. Às vezes, um dia você teve uma infecção intestinal que você vomitou logo depois de tomar o comprimido e não tomou outro. Ou você usa alguma medicação, eventualmente tipo um antibiótico que pode diminuir o efeito. Essa é a vida real. Portanto, quando a gente for analisar esses números, o número que a gente precisa levar em consideração é o número do uso habitual, que é realmente como as pessoas usam na vida real essas medicações. Então agora eu vou deixar a tabela para vocês e eu quero que vocês deem uma olhada nesses números. Enquanto nós temos os métodos de longa duração, que são aqueles que você faz alguma coisa, uma intervenção, por exemplo, coloca o DIU, e daí não depende mais de você ficar lembrando de tomar a pílula todo dia, por exemplo. Vocês podem reparar que existe uma diferença muito grande em efetividade dos métodos de longa duração, que são o DIU hormonal, que é o Mirena, o DIU não hormonal, que é o DIU de cobre, e o Implanon, que é aquele implante subcutâneo. Tem vídeo de todos esses métodos aqui. Esses métodos, eles são muito mais efetivos, porque não depende da pessoa todo dia ou toda semana lembrar de mudar alguma coisa, de tomar o comprimido, de mudar o adesivo, etc. Então eles têm um número tanto de uso perfeito quanto de uso habitual muito menor, ou seja, eles são muito mais seguros para prevenir gravidez do que todos os outros métodos. Depois desses que são super seguros, e daí também nos super seguros entram as esterilizações, né? Então laqueadura e vasectomia. E eu acho super interessante sempre falar, olhem aí nessa tabela, como a laqueadura, ela não é um método anticoncepcional com 100% de segurança. Esse número que tá aí, ele é o número geral, meio que não diferenciando, mas quando você for ver, existem diferentes técnicas de laqueadura, sendo que algumas, como aquelas que você retira completamente a tuba, são muito mais efetivas do que aquelas que tira só um pedacinho, né? Mas mesmo a laqueadura, mesmo a vasectomia não é 100%. Então, isso é a primeira coisa que você que tá buscando um método anticoncepcional e que transa e que tem relações, né, vaginais, heterossexuais, e você tem útero, você sempre tem que ter essa clareza de que não existe 100% de segurança. Sempre vai ter um pequeno número de risco de gravidez, sempre. A única coisa que é 100% é você não ter útero, mas é raro, né? Ou você não ter relação heterossexual, não ter relação vaginal heterossexual. Só essas duas situações são 100%. Então, quando a gente vai analisar esses números, a gente tem aí os métodos de longa duração junto com as esterilizações como os menores números, então os métodos são mais seguros para prevenir gravidez. Depois desses métodos, a gente tem os métodos hormonais, que não são de longa duração, né? Então temos as injeções, o adesivo, o anel vaginal e as pílulas. E mais pro fim, a gente vai ter os métodos de barreira e os métodos comportamentais, que tem números maiores, principalmente porque, falando dos comportamentais, por exemplo, depende 100% de pessoa para pessoa se vai ou não seguir o que o método propõe, né? Que é a abstinência no momento da ovulação. Então, vocês vão ver que, se eu não me engano, nessa parte dos comportamentais nem tem o número do uso habitual, porque varia de pessoa para pessoa, não tem como estudar esse número assim, populacionalmente falando. Então, o que é a principal coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui? O DIU de cobre, e eu já falei muito disso aqui, ele tem que estar dentro do útero. Se ele estiver no colo do útero, ou seja, mais para baixo do que o que ele realmente tem que estar, ele não vai estar tendo a eficácia, a efetividade que está escrito nessa tabela. Então, muitas mulheres que mudam da pílula para o DIU de cobre ficam noiadas, morrendo de medo desse DIU não estar no lugar. Mas, gente, se você fez um ultrassom e ele está no lugar, ou se você colocou o DIU e o seu médico falou que foi tudo bem na inserção, assim, eu particularmente no consultório, eu sempre gosto de ter, no caso dos DIUs não hormonais principalmente, um ultrassom que vai dizer que realmente está no lugar, tá? Isso não é obrigatório, mas se você tem acesso, se você tem a oportunidade de fazer, eu prefiro que as minhas pacientes façam. Então, se você tem um ultrassom que o DIU tá no lugar,
você pode ficar despreocupada, porque a gente está trabalhando com esse número de 0,8% de taxa de falha de gravidez em mulheres que usam DIU de cobre em um ano. Daí você pode pensar, poxa, mas 0,8, né? 8 mulheres em 1000 mulheres que usam DIU de cobre vão engravidar, então é um número meio alto. Mas olha que se você for comparar com as pílulas ou com as injeções, elas têm 3% de falha, que é 30 mulheres em 1000 comparadas com 8 mulheres em 1000. Então, você corre risco de engravidar com DIU de cobre? Corre, mas esse risco ele é bem menor do que o risco que você corre usando a injeção e usando a pílula anticoncepcional. Então, quando a gente analisa esses números, é muito importante, primeiro, que você tenha consciência de que esse número não é 100% e nunca vai ser. O da pílula não é, o da injeção não é, nem o da laqueadura é 100%. Mas que a gente vai buscar sempre trabalhar com o menor número possível que está dentro do que você deseja, das suas prioridades e que encaixa aí na sua vida, né? E que você tem acesso também. Então, vocês podem observar que o Implanon e que o Mirena têm uma segurança maior ainda que o DIU de cobre. Muito parecido no caso do Mirena, mas o Implanon tem a maior segurança do mercado. Então, você pode pensar, poxa, mas então não é melhor eu colocar o Implanon? Depende, né? Não existe método anticoncepcional melhor, existe o que é melhor para você, para as suas prioridades, para a sua vida. Como todo método hormonal, o Implanon, ele tem vários efeitos colaterais possíveis que talvez você não queira arriscar. E daí você pode optar por um método não hormonal, por exemplo. Esse tipo de análise de escolha é muito pessoal e você precisa ver com o seu médico, né, o que você acredita, ou estudando mesmo sozinha. Aqui no YouTube, no Instagram, tem muitas páginas informativas sobre todos os métodos, inclusive essa minha, para você chegar à conclusão de qual que é a melhor coisa para você nesse momento da sua vida. Mas resumindo, era isso que eu queria falar. Eu queria revisitar esse tema do índice de Pearl, do uso perfeito versus uso habitual e mostrar para vocês esses números. E mostrar que se você é essa paciente, que é o principal perfil de pacientes do meu consultório, né? Mulheres que usavam pílula e que pararam a pílula para ir para o DIU de cobre. Que se você é essa pessoa e você está preocupada com gravidez, não faz sentido do ponto de vista estatístico, do ponto de vista médico, da medicina mesmo, porque você está mais protegida do que você estava quando você estava usando a pílula. E na pior das hipóteses, se você está muito encanada com se tá no lugar ou não tá no lugar, peça para o seu médico fazer um exame se você não fez nenhum ultrassom ainda. E se você tiver acesso, faça só para você tirar isso da cabeça. E daí, conforme for passando os meses, que você não vai engravidar, porque ele tem uma efetividade super alta, você vai cada vez mais confiando. Uma coisa que eu sempre falo é que nós tememos o desconhecido. Então, como a pílula é muito mais difundida e se você usou pílula há 10 anos, você sabe que ela funciona porque você usou e você não engravidou, e você não conhece muito o DIU de cobre, existe essa insegurança. E é por isso que eu falo tanto sobre isso, é por isso que se você estiver insegura, vá ler sobre, né? Assista vídeos, converse com pessoas, busque informação de qualidade para você tirar esse medo da sua cabeça, porque medicamente falando, né, tecnicamente falando, o DIU de cobre ele é bem mais seguro do que as pílulas, para evitar gravidez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas sobre esse tema, podem deixar aqui embaixo, ou sugestões de novos vídeos, enfim. E é isso, até o próximo vídeo.